O Senhor esteja conosco, Ele está sempre presente no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E aconteceu então que, partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer-lhe obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, bom dia. A paz de Cristo e o amor de Maria esteja com todos vocês. Esse dia 31, celebrando o dia de Dom Bosco, né? Um santo aí que foi tão íntimo da juventude, um santo que instigou tantos jovens a aproximar-se do caminho do Senhor. Aqui estamos também nós, reunidos, para escutarmos e meditarmos aí o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e queridas irmãs, Jesus é perseguido. Exatamente, Jesus é perseguido. Mas por quem que Jesus é perseguido? Pelos fariseus? Pelos seus inimigos? Queridos irmãos e irmãs, Jesus é perseguido justamente pelos seus na sua terra. E aqui eu destaco um versículo que nós mesmos lemos, né? Nós vimos aqui o próprio Jesus dizer: não há profeta sem honra, senão na sua terra. Ou seja, um profeta, ele nunca é bem-vindo ou bem visto na sua terra, na sua casa. O próprio Jesus disse isso para nós. Então nós vimos que foi um evangelho que falou para nós, claro, das maravilhas que Jesus realiza. Sim, claro. Mas, por um outro lado, nós vimos neste evangelho muitas renúncias, muitas críticas. Ouvimos claramente que Jesus vai até a sinagoga e ali começa a pregar na sinagoga. Pregar mesmo, para valer. Então aquelas pessoas que estão ali na sinagoga, eles ficam admirados com tamanha sabedoria daquele homem. Porque Jesus falava das coisas muito naturalmente, claro, diante do contexto, diante do conhecimento que ele tinha. Mas ali dentro da sinagoga surgiu então as perseguições. Acaso este não é o filho de Maria? De José, o carpinteiro? O irmão de João, o irmão de Simão? Claro que quando a Bíblia fala que irmão, não quer dizer que Jesus tinha vários irmãos de sangue, não é isso. É porque diante da religião judaica, todos tinham a prática de chamarem os mais íntimos, os mais próximos de irmãos. Então, queridos irmãos e irmãs, vejam que Jesus, sendo o Senhor, ainda passa por esses apuros. Imagina nós no dia de hoje. Só que o epicentro dessa leitura é o encerramento. Porque Jesus, quando chega na sua terra, ali em Nazaré, como a palavra diz, quando ele se retira para Nazaré, quando ele chega na sua terra, primeira coisa, ele fica admirado com tamanha incredulidade daquele povo. Queridos irmãos e queridas irmãs, a incredulidade que Jesus viu, que Jesus sentiu ali em Nazaré,
É a incredulidade de um mundo ridículo de hoje. Exatamente, de um mundo hoje onde a gente não fala mais de Deus. Se você for falar de Deus hoje, assim como Jesus falou na sinagoga, se você for falar de Deus hoje, você é perseguido. Vamos falar de outras coisas. Vamos falar da mídia, vamos falar da fofoca. Inclusive tem programa de televisão para falar da vida dos outros de fofoca. Mas evangelho está ficando esquecido. Nós que somos cristãos não estamos seguindo os passos e os méritos que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Não estamos amando o próximo, não estamos nos preservando, não estamos nos convertendo. Queridos irmãos e irmãs, nós temos que procurar maneira de reverter este quadro. Não podemos nunca, jamais esquecer que somos cristãos. E o cristão, ele deve renunciar muitas coisas para seguir os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente não permita que Jesus também não seja maltratado e não seja bem-vindo no nosso coração, como ele foi lá em Nazaré. Então é preciso uma entrega total, queridos irmãos e irmãs. Por mais que um profeta nunca é bem-vindo na sua terra, mas nós precisamos nos esforçar para sermos luz, para sermos sal da terra onde nós estamos. É um preceito do cristianismo, é um preceito do ser cristão, é nosso. E assim eu encerro desejando que Jesus nos ajude a não renunciá-lo, a não persegui-lo, mas abraçando o seu evangelho, abraçando a sua palavra e renunciando ao mundo, que não oferece o caminho de salvação. O mundo não oferece, o mundo oferece um outro caminho contrário. Então que os anjos do Senhor te protejam, acampem sobre você, sobre a sua casa, que Dom Bosco interceda pela juventude de nossos jovens, aqueles que já participam de movimentos e aqueles que ainda não abriram os olhos, que precisam acordar para as coisas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se o Pai do Céu nos permitir. Amém.